A maioria das pessoas acredita que toda a vida humana tem o mesmo valor, que se precisassem escolher entre salvar uma pessoa ou outra, a decisão seria impossível, aleatória, baseada apenas em circunstância. Quando perguntadas diretamente, quase todas as pessoas dizem a mesma coisa, que não existe vida que valha mais que outra. Mas existe um grupo pequeno, entre 12% e 15% da população, cujo cérebro faz essa escolha em menos de 3 segundos, sem hesitação, sem culpa, e o mais perturbador, sem perceber que fez. Se você faz parte desse grupo, este vídeo vai revelar algo sobre como seu cérebro classifica vidas humanas. Algo que você provavelmente preferiria não saber. Vou te apresentar um cenário e quero que você preste atenção em 2 coisas. Primeiro, qual resposta vem à sua mente? Segundo, quanto tempo você leva para chegar nela? Não a resposta que você acha que deveria dar. A resposta que aparece primeiro, antes de você ter tempo de pensar sobre ela. Isso é importante. Você está em uma estação de trem antiga, daquelas com estrutura de ferro e iluminação fraca. É noite. Você é o único funcionário presente porque seu colega foi embora mais cedo e te deixou sozinho. De repente você percebe que um vagão de carga se soltou e está descendo os trilhos em alta velocidade, completamente descontrolado. Os freios falharam, não há como parar. No fim da linha, trabalhando nos trilhos, existe um grupo de 5 operários. Eles estão de costas usando equipamento de proteção que abafa o som e não conseguem ouvir o vagão se aproximando. Se você não fizer nada, os 5 vão morrer. Mas você está ao lado de uma alavanca. Se você puxar essa alavanca, o vagão vai ser desviado para uma linha secundária. O problema é que nessa linha secundária existe um homem. Um único homem fazendo manutenção sozinho. Se você desviar o vagão, esse homem morre, mas os 5 operários sobrevivem. A pergunta é simples. Você puxa a alavanca? Pare agora e responda mentalmente. Você puxa ou não puxa? Conta quantos segundos você levou. A maioria das pessoas responde que sim, que puxa a alavanca. A lógica parece óbvia, não é? 5 vidas valem mais que uma. É matemática básica. Salvar o maior número possível parece a escolha certa, a escolha racional, a escolha que qualquer pessoa sensata faria. E se você respondeu isso em menos de 5 segundos, seu cérebro provavelmente usou o que os pesquisadores chamam de raciocínio utilitário. Você calculou o resultado que salva mais vidas e executou. Parece racional, parece correto. Mas aqui é onde o teste realmente começa. Vou mudar uma única coisa no cenário, uma única informação. E quero que você perceba se a sua resposta muda junto, se a velocidade muda, se a sensação no seu corpo muda. Mesma estação, mesmo vagão descontrolado, mesmo 5 operários nos trilhos principais. Mas agora, o homem na linha secundária não é mais um desconhecido. Agora você sabe quem ele é. É um médico de 62 anos chamado Roberto. Ele dedicou a vida inteira a cuidar de crianças com câncer em hospitais públicos. Ele nunca cobrou uma consulta particular. Ele criou um programa que já salvou mais de 200 crianças. Ele está voltando de um plantão de 24 horas e parou ali para ajudar um amigo. Você ainda puxa a alavanca. Preste atenção no que aconteceu dentro de você agora. Sua resposta veio mais devagar? Você sentiu algo diferente? Talvez um aperto no peito, uma hesitação que não existia antes, uma vontade de encontrar outra solução que não existia no primeiro cenário? Se isso aconteceu, seu cérebro acabou de fazer algo que ele faz o tempo todo sem você perceber. Ele atribuiu um valor diferente a essa vida. Não conscientemente, não por maldade, mas automaticamente. Como se fosse um cálculo que roda em segundo plano, sem pedir sua permissão. E é exatamente isso que os pesquisadores Joshua Greene e colegas descobriram em estudos de neuroimagem publicados na revista Science em 2001. Quando o dilema envolve apenas números, apenas estatísticas, apenas pessoas sem rosto, a área do cérebro responsável por cálculos lógicos se ativa. É frio, é eficiente, é rápido. Mas quando você sabe quem é a pessoa, quando ela ganha um nome, uma história, uma família, uma utilidade social percebida, outra região entra em ação. A região das emoções.
o córtex pré-frontal ventromedial. E essas duas partes do cérebro começam a competir. Uma quer calcular, a outra quer sentir. E você fica no meio achando que está tomando uma decisão racional, quando na verdade está assistindo uma guerra interna. Mas o problema é quando essa competição revela algo que você preferia não ver. Vou mudar o cenário mais uma vez, mesma estação, mesmo vagão, mesmos 5 operários. Mas agora o homem na linha secundária é diferente. É um político de 58 anos. O nome dele é Carlos. Ele foi condenado 3 vezes por desvio de dinheiro público. Dinheiro que deveria ter ido para hospitais, escolas, saneamento básico. Crianças morreram porque remédios não chegaram. Famílias perderam casas porque obras não foram feitas. Ele está em liberdade porque seus advogados conseguiram recursos infinitos e o processo vai se arrastar por mais uma década. Você puxa a alavanca agora? Seja honesto. Sua resposta veio mais rápida dessa vez? Talvez você até tenha sentido algo parecido com satisfação ao imaginar a escolha? Uma sensação de que dessa vez a matemática não é só matemática, é também justiça? Se isso aconteceu, não se assuste. Você não é uma pessoa má. Você é uma pessoa normal. Mas seu cérebro acabou de demonstrar algo que a filósofa Philippa Foot descreveu pela primeira vez em 1967 e que pesquisadores depois chamaram de hierarquia de valor implícito. É a tendência inconsciente de classificar vidas humanas em uma escala de merecimento. O médico que salva crianças vale mais. O político corrupto vale menos. O desconhecido fica no meio. E o mais perturbador é que você não escolheu pensar assim. Essa hierarquia foi construída ao longo de anos, por tudo que você viu, ouviu, leu e absorveu. Ela mora em você. E ela influencia decisões que você nem percebe que está tomando. Decisões sobre quem você ajuda, quem você ignora, quem você defende, quem você condena. Mas agora vamos para o nível que realmente importa. Porque até agora você estava no papel de juiz. Você decidia quem vivia e quem morria. Você avaliava o valor de outras pessoas do alto da sua alavanca. Mas a pergunta que realmente revela quem você é não é sobre quem você salvaria. A pergunta é outra. Imagine que você é uma das pessoas nos trilhos, não o funcionário com a alavanca, a pessoa amarrada na linha secundária. E existe alguém lá em cima que vai decidir se você vive ou morre. Essa pessoa não te conhece, ela nunca te viu. Ela só sabe uma coisa sobre você, uma única informação. Pode ser sua profissão, pode ser um erro que você cometeu no passado e que nunca superou. Pode ser sua idade, sua aparência, seu status social, sua conta bancária, seu histórico. E com base nessa única informação, ela vai decidir se você merece ser salvo ou se você é a vida que vale menos. A pergunta não é mais quem você salvaria. A pergunta é: o que você diria para convencer alguém a te salvar? Qual argumento você usaria? Qual parte da sua vida você apresentaria como prova de que você merece viver? Quanto tempo você levaria para pensar nesse argumento? Se sua resposta veio em menos de 5 segundos, pesquisadores identificam isso como um sinal de algo chamado estratégia de sobrevivência por valor percebido. Seu cérebro foi treinado para saber exatamente como se posicionar em uma hierarquia social. Você sabe, mesmo sem pensar, quais características suas têm valor de mercado, quais papéis sociais te protegem, quais histórias sobre você geram simpatia, quais conquistas te tornam útil o suficiente para merecer continuar existindo. Isso não é manipulação consciente, é sobrevivência. Seu cérebro aprendeu, ao longo de toda a sua vida, que existir não é suficiente, que você precisa justificar sua existência, que você precisa ter utilidade percebida para ter valor aos olhos dos outros. E se você hesitou, se você não conseguiu pensar em nada imediatamente, se sua mente ficou em branco, isso também revela algo. Revela que talvez você nunca tenha sido ensinado a se valorizar, que a hierarquia de valor que existe na sua cabeça coloca você abaixo de outras pessoas. Que você internalizou a ideia de que outras vidas importam mais que a sua. E isso pode ser até mais perigoso do que o contrário. Então, o que esse vídeo realmente testou?
não foi sua capacidade de resolver dilemas morais. Filósofos discutem o problema do trem há mais de 50 anos e ainda não chegaram a uma resposta definitiva. Judith Jarvis Thomson escreveu sobre isso em 1985. O debate continua até hoje. O que esse vídeo testou foi a velocidade e a natureza das suas respostas, porque a velocidade revela o quanto essa hierarquia de valor está automatizada em você. E a natureza das respostas revela quais critérios seu cérebro usa para classificar vidas. Se você respondeu rápido quando a vítima era o político corrupto, seu cérebro usa critérios morais. Comportamento passado define valor presente. Se você hesitou mais com o médico, seu cérebro usa critérios de utilidade social. Quem contribui mais, merece mais. Se você não conseguiu pensar em como se defender no último cenário, seu cérebro internalizou que você está mais baixo na hierarquia do que deveria. Nenhuma dessas respostas é errada. Todas elas são humanas. O cérebro evoluiu para fazer exatamente isso, para calcular valor, alocar recursos, maximizar a sobrevivência do grupo. Você não escolheu ter esse sistema operando dentro de você, mas você é responsável pelo que faz com ele agora que sabe que ele existe. Este vídeo não foi um teste de moralidade. Foi um espelho. E se o que você viu te incomodou, se você percebeu que classifica vidas de formas que não gostaria de admitir, se você descobriu que sua própria autoavaliação está distorcida, talvez isso não seja um problema. Talvez seja exatamente o tipo de desconforto que precisa existir para que algo mude. Porque quem nunca olha para o próprio reflexo nunca percebe o que precisa ajustar.